quantos anos aqui em Cape Town? Eu estou aqui em Cape Town há 20 anos. E é o John Milk, é o veterano daqui que recebeu a maioria dos brothers aqui do Cape Town, o John Milk. Yeah. As pessoas já deixaram de deparar no lixo. Já? Não é foco do meu canal. O meu canal Então não fala atrás. Eu estou aqui desde 95, venho com meus 17 anos, agora tenho meus 40 e tal anos. Aqui, olha. O homem quer ser entrevistado. Agora quer ser entrevistado. Agora vamos entrevistar. Acabei de chegar agora no espaço em que nós vamos jantar, vamos comer aqui, neste espaço onde servem comida angolana e penso que a proprietária também seja uma senhora angolana. Obrigado pela recepção. O que é que temos para comer aqui? Carne seca. Boa noite, mana. Como está? Estou bem, graças a Deus. Como analisa a comunidade angolana aqui em Cape Town? Como analisa a comunidade angolana aqui em Cape Town? Mãe, Já esqueceu e tudo? inglês, né? Pode falar inglês? No, they... Estou aqui já praticamente 24 anos. Há 24 anos em Cape Town. Esse aqui é o nosso presidente da Associação Filho da Angola, a associação mais grande daqui a nível do Cape Town. Associação Filhos de Angola. Cota, muito prazer. Muito prazer, Mocota. Estou contigo, Mocota. Yeah. I'm not comfortable sharing my secret because that is my secret. But what I can definitely tell you is discipline and dedication. Aqui a visita do nosso grande mano no bairro do Langa. O Langa é o bairro negro mais antigo da cidade de Cape Town. I'm on your skin like sunburn. I'm so retarded, my parents should be concerned. I'm so deep, I leave them haters drowning. Always on my G mode, you can never catch me frowning. A cidade do Cabo é conhecida mundialmente como uma das cidades mais deslumbrantes do planeta. Mas para realmente sentir a sua alma, é preciso ir além dos cartões postais. É preciso ir a lugares como Langa. Este é o bairro mais antigo da cidade do Cabo e não foi construído por uma questão de escolha. Nascido da segregação, como é que uma comunidade com raízes na opressão se reinventa como um polo de cultura e esperança? A história de Langa arranca oficialmente em 1927, como um resultado direto de leis criadas para separar as pessoas por raça. Tinha um propósito bem claro: controlar e segregar a população negra, empurrando-a para longe do centro da cidade. O mais irônico é o seu nome. Langa significa sol em Xhosa, mas também é uma homenagem ao chefe Langa Libalele, um líder que desafiou a autoridade colonial e acabou preso por isso. Desde o início, o nome já carregava esse duplo sentido de luz e de luta. A vida no Langa começou de forma dura. As primeiras construções eram frias e hostis. Casernas para trabalhadores migrantes, ruas de terra e nada de eletricidade. Tudo era pensado para a vigilância, não para o conforto das pessoas. Famílias foram separadas e a vida era uma batalha diária. Isto não é apenas um fato histórico, é a memória viva de muitas famílias. Aqui é duro, né? Duro. O vibe também é diferente. Talvez já muita gente a circular. Quer dizer, numa banda como esta, os empreendedores pagam imposto, certo? Sim. Ou aqui vives à vontade sem pagar imposto? Paga imposto. Aqui tem que pagar imposto. Então esse que está a vender fruta tem que pagar imposto. Tem que pagar. É duro, família. Salão de beleza, onde cobrar imposto? Salão de beleza tipo cobra imposto. Não importa o empreendimento. Não.
Tem que pagar imposto. Família, este é o Langa. Aqui te põe um... Jesus! Tá aqui ele já, tá vendo a câmera dele? Vem! O mãe inglês. É, Tiana Dita. Tiana Dita. Vamos parar. Vou conhecer a Tiana Dita. E a comida, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o order? Vamos fazer a outra agora. Sejam bem-vindos ao Langa. Nas lentes do Primata. Sabe como é que a cena funciona? Deixa o like, subscreve o canal, verifica a tua inscrição. Isto é uma igreja? É uma cerimônia que está a acontecer. De quê? Uma pessoa assim que foi embora, foi descansar. Yeah. Essa é uma cerimônia que eles, como o povo sul-africano fazem. Yeah. Essa é uma cerimônia que está a acontecer aqui agora. Ok. E já estão a dar comida por acaso, já estão a sair, já chegou no fim. Ok. Então quando morre alguém aqui na comunidade, o pessoal se reúne para consolar a família. Na família, como nós falamos que é comba, e eles vêm aqui lavar as mãos, depois vão para casa. Muito Agora bom. estamos a entrar, dentro os Baby Jesus, conhece os angolanos. Estamos no Langa. Estás falado, mano. Não estou contando. Baby Jesus sempre... Agora olha, pessoalmente, eu te sigo. Me segue? Obrigado. Pessoalmente. Como estás? Estás armado em bonito. Como está? Baby Jesus. Prazer. Feliz. Olha, é parecido com o Mosquito. Sim, bem parecido com o Eu sigo, olha. O teu canal, olha, cresceu muito. Eu venho a seguir já de muito tempo. Cresceu muito. Eu estou a ver aqui o homem de pessoa. Estou aqui ao vivo. Obrigado. Vi o teu programa. Mas gostei. Curto muito da tua Vou filmar, eu também sou produtor, organizador. Muito bom. Filmagem, John, isso aqui. É assim que a gente trabalha. Muito profissionalismo. Obrigado por me receberem no Langa. Eu fiquei com medo. Com medo? Falaram, vamos te levar no Langa. E sabe que eu tenho medo, mano. Disseram que a África do Sul é uma terra muito violenta, tá vendo? Não, Aqui é tranquilo. Não tem nada, tranquilidade, o Langa é só a boca de todo mundo. Que é perigoso, mentira, mano. É uma zona tranquila. É uma zona tranquila. Eles me tranquilizaram assim que chegamos, disseram não. Fique relaxado. Estás com Baby Jesus, estás com o pessoal aqui angolano e está tranquilo. Esse é o pai grande. João Puna? Sou Tavares. Tavares, sim. Muito bom. E aceita essa reportagem? Não, é reportagem turística. Temos o canal turístico. Turismo. Para nós que estamos muito tempo fora e quer saber de Angola, assiste o vlog do Primata. Vai saber. Até na tua banda. Vlog da Primata. Vlog do Primata. No YouTube. Vlogs do Primata. Vlog do Primata. Como é que está a ver o nosso país aí? Não, é bonito. O Angola aqui? A Angola está tranquilo. Está tranquilo, já. As pessoas já deixaram de apanhar no lixo? Já? Não é foco do meu canal. O meu canal é... Então não fala atrás. Não, é assim, tudo depende do que tu queres mostrar. Angola, mesmo África do Sul, depende do que tu queres mostrar. Se vieres cá na África do Sul focado na criminalidade, vais encontrar criminalidade. Se quiser ver coisas bonitas, vai ver coisas bonitas. Angola também é assim. Isso acontece em todos os países, irmão. Em todos os países. Do mesmo jeito que tem sul-africanos que saem daqui para fazer turismo em Angola, no Lubango e no Cunene, fazer surf. Depende do que você quer mostrar, mano. Exatamente. Existem canais em Angola que estão focados na política. Aqueles são políticos. Meu canal é turístico. Vai também na lixeira também. Cada um tem um objetivo, né? Tem canais que mostram isto. E o meu canal mostra o turismo e angolanos fora de Angola. Assim como estás aí a aparecer. É só do turismo, do bons lados. Não, seja como for, desenvolvimento do país. Desenvolvimento do país. Você é da Angola, da parte sul
do norte, mas tudo quanto é turismo. O turismo é tudo quanto é coisas boas, não tem nada a ver com o governo angolano. Não, mas não tem eu nada a ver. Ele não pode chegar... Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Nós entramos na periferia, entramos na cidade, mostramos tudo, mas não fazemos juízos de valores. Entende? Você vê na África do Sul quando apresentam também na Angola. Você não vê os bangalôs aqui na África do Sul, mas façam, você só vê a África do Sul na Copa Monte, vai ver aqui não pode entrar nesse sítio, ninguém faz isso. Não existe. Em qualquer parte do mundo onde você for, quando você está de turismo, você vai mostrar os melhores sítios do país. Nunca vão mostrar aquela lagoa onde está o lixo, nunca vão mostrar que aquele cidadão está a comer mal no lixo. E não existe, não existe. Não existe. Esse desenvolvimento... Já agora, quanto tempo está cá na África do Sul? Eu vivo aqui desde 1996. Estou aqui desde 1996, mas nunca voltei para Angola através da situação política. É que me faz com que não volto aí. Sim, o que mais gostas aqui na África do Sul? O que eu gosto na África do Sul é a saúde. Tem comida on time, tem água on time. Qualquer hora que eu quiser água, estou com água. Qualquer hora que eu quiser energia, tenho energia. Isso é que me faz com que eu fique mais tempo aqui. E pensa visitar, voltar para Angola? Pensa investir em Angola? Eu penso sim. Investir em Angola? Penso em voltar em Angola, investir em Angola, mas com esse tipo de situação não posso fazer nada. Não posso fazer nada, mas Angola está sempre no meu coração. Eu penso sempre em Angola, todo dia que eu acordo, a primeira coisa eu penso lá em casa, mas através da situação política é que me faz com que eu fico mesmo aqui. E há quanto tempo está cá na África do Sul? Eu vivo aqui há 26 anos na África do Sul. Há 26 anos. 26 anos na África do Sul. Já por um bom tempo, mas graças a Deus. Qual é o conselho para angolanos que pretendem vir aqui visitar, ficar pelo menos um mês, 6 meses? Qual é o conselho? Aqui são angolanos na África do Sul, é como qualquer um cidadão que vem em qualquer parte do mundo. Eu caminho na África do Sul. Só que temos uma coisa que nós devemos pensar, devemos vir também com bens financeiros, com que possam se acomodar num bom sítio. Porque tem sítios também que não são bons para os angolanos se incomodar, também tem sítios também que são bons para os angolanos poderem ficar. É bonito, mas é um bom país para viver, um país com bens, inteligência do pessoal, visão, sabedoria, tudo faz parte do Gravência da África do Sul. Somente quando for para Angola, eu acredito que a tua visão é diferente, porque pelos anos que nós vemos aqui já temos uma visão diferente. Nunca emigraram, nunca como uma pessoa que nunca emigrou. Estamos aqui, estamos a ver durante muito tempo. Esperamos que seja uma Angola melhor. Seja uma Angola melhor para o futuro dos angolanos também que vão nascer. Há quanto tempo está cá na África do Sul? Olha, eu praticamente cresci aqui. Eu estou aqui desde 95. Venho com meus 17 anos, agora estou nos meus 40 e tal anos. Aqui, olha, estamos num lugar. Eu tive que vir aqui porque sabia que estavas a vir. Quando cheguei aqui no Langa. Langa praticamente é o bairro que recebeu a maior parte das pessoas, né? Chegaram aqui há muito tempo, o pessoal foi acolhedor e é acolhedor até agora. Vivi aqui um mês, depois de um mês saí e fui para outras bandas, mas venho sempre aqui porque temos uma grande comunidade aqui no Langa e o pessoal sul-africano dessa área nos receberam muito bem, estamos em casa. E cá na África do Sul trabalhas com quê? Eu estou no ramo hoteleiro. Estou no ramo hoteleiro, embora que eu estudei mídia e jornalismo, mas estou no ramo hoteleiro. Já há 26 anos estou no ramo hoteleiro. Quase, quer dizer, o ramo todo eu domino, né? Algo que eu já faço há 26 anos e continuo a fazer até agora. E vamos nos preparar para poder também dar um contributo lá para Angola. Muito bom, muito bom. Experiência naquilo que é hotelaria, turismo, a área que eu entendo bem. Vamos ver se estamos a nos preparar para ir lá e dar o nosso contributo naquilo que nós aprendemos. Acabaram de chegar mais uma família angolana, mano, como estás? Estamos bem. Surpresamos assim, mano. Tá tudo tranquilo? Na graça de Deus estamos bem. Não, passamos sempre bonito, mano. Na graça de Deus está tudo tranquilo? Tranquilo, mano. Quantos anos na sorte? Depois eu estou cá aqui desde 1998, então pensa mais por aí 30 anos. Pô, muito bom.
dia 17 de agosto de 1998. Entramos aqui na town. Para se adaptar, como é que foi? Para se adaptar foi muito. Mano, foi um bocadinho complicado. Você sabe já como é que é a vida da imigração. Éramos jovens. E graças a Deus encontramos bradas, irmãos aqui angolanos de bom coração. Nos acolheram naquele tempo quando chegamos, em 98. Vivíamos no gueto do Westlake até. E acolheram-me, deram trabalho, deram aquele empurrão. Eu nunca era mais jovem. Deram aquela lição da vida e pronto, nos adaptamos, porque o destino mesmo foi sair da Angola para vir ficar por aqui, onde nós estamos até agora. Eu sou formado na área de serraria, soldadura industrial, sou inspetor soldador. Tenho um negócio aqui na África do Sul, numa estação de lavar carro, e tenho alguns Uber que nós chamamos Witch no processo, tem para aí 3 no processo. Eu trabalho conta própria já há 20 anos e pronto, está mais. Estamos sempre com a nossa comunidade, com os nossos brothers, viemos sempre visitar o final de semana, saímos de lá, vamos sempre no gueto para vir sempre ver os nossos brothers, não podemos, porque saímos, quando é do bairro, tem que voltar no bairro para visitar. Então, Babe Giza, como estás? Amigo do coração. Tô fixe, mano, e você aí, mano? Quando chegaste aqui, foi fácil adaptar-se, não foi fácil? Já dominavas a língua ou nem por isso? Não, eu estudei na Nocel English School no Popular, eu lá da feira. E eu estudei um coche e tem um primo meu que falava já de inglês. Quando eu cheguei, a vantagem foi que eu já encontrei um primo meu, tá vendo? Já encontrei um primo. Encontrei um primo que já estava aqui há muito tempo. E é o John Mill. É o veterano daqui que recebeu a maioria dos brothers daqui do Cape Town, o John Mill, que é Tito, John Mill, Cota Freddy, são os cotas mesmo que nos provocaram, que nos fizeram a saber estar aqui no Cape Town. Eu não tive muita dificuldade de arranjar residência a uma casa para morar, a casa dele. Eu dormia na casa do meu irmão, que é meu primo. Mas a dificuldade mais foi por causa da língua. Aquele inglês da Angola não vale muito. Quantos anos aqui em Cape Town? Eu estou aqui no Cape Town 20 anos. 20 anos? 20 anos. Tenho uma vida normal, tenho uma família, tenho um trabalho, vivo aqui no Langa. Nestes 20 anos, foste quantas vezes para Angola? Fui uma vez em Angola, fui em 2017, voltei em 2019 e agora estou 6 anos sem voltar para a banda, mas em outubro desse ano volto de novo para a banda. Vais para a banda? Gostaria que os brothers que estão na banda, as coisas estão a correr bem, e a malta também está aqui a rezar para o vosso desenvolvimento e paz, que as coisas venham. O que mais curtes aqui em Cape Town? Diga? O que mais gostas em Cape Town? O que mais gosto aqui no Cape Town é o clima. O clima é favorável. Esse clima tá me matando, mano. É um bom clima. Tu tens todas as estações do ano. E também pronto, o estado saudável do Cape Town. Cape Town é uma boa cidade. Titoi, como é que analisa aqui a comunidade? O pessoal aqui é muito caloroso. A comunidade do Langa, nós estamos aqui no Langa, uma família, um bom pessoal, da mãe que nós trouxemos aqui cá no Langa. O vibe é muito bonito, mano. É que todos não estão aqui presentes, né? Todos não estão aqui presentes, mas por causa da chuva, da manhã que vem também, que o clima não está nada muito bom. É mesmo isso, mano. É mesmo isso. Mogota, como está? Estou fixe, mano. Estou fixe. O Gota é do Cubango, não? Não, eu sou do Kwanza Norte. Kwanza Norte. Já te vi no Kwanza Norte? Já não, te acompanhei, vi. Já te vi no Kwanza Norte. Eu estou em todas as bandas. Todas as bandas, por isso que eu estava a dizer quando eu estou. O Globo está aqui, então acompanha o BSUE. Vai em todas as províncias da banda. E pronto, nós estamos distantes daí. Há quantos anos? Olá. Fora da banda? Estava lá em 2023. E vou mais de novo em setembro. Mas há quanto tempo está fora da banda? Cheguei aqui em 95. É muito tempo. Mas passei primeiro em Joanesburgo, fiquei um ano em Joanesburgo. Depois caí para Cape Town. E como analisa aqui a comunidade angolana? É maravilhoso, em Cape Town? É bom, somos bem unidos.
Muito unidos, né? Muito unidos, pô. Nós estamos nas aspas, é muito bom a união. Boa fixe. Quando chegou aqui em Cape Town, qual foi o teu primeiro trabalho e qual é o trabalho que fazes atualmente? Lá foi muitos, né? Mas sempre trabalhei em loja, em shops. Em shops. E nesse momento trabalho, eu sou pasteleiro. Pasteleiro? Sou de pasteleiro, profissão? De profissão, sim. Oh, interessante. Trabalhei, foi sempre mesmo shops. Mas pronto, estou sempre. E para quem vem cá em Cape Town pela primeira vez, ou para quem vem para morar, ou para quem vem apenas a visita, tipo, quer ficar aqui um mês, e para quem pretende morar, qual é o conselho que dás? Para quem vem para visita, que é uma base bem acolhedora, né? É fixe. Para visitar, agora, para vir para morar, e mais morar, que é para. Ui, tem que fazer corre para o emprego aqui, né? É complicado. Tá vendo? Mas para visita. Foi maravilhoso, é fixe. Vai enjoyar o Cape Town. O homem quer ser entrevistado. Agora quer ser entrevistado. Agora vamos entrevistar. Agora estás pronto? Estou pronto. Ou vamos continuar com a revolução? Vamos continuar tudo. É falar do nosso país. É falar do nosso país. Então, mano, o que é que tens a dizer para os angolanos? Diz aí. Eu só tenho a dizer para os angolanos cá no Cape Town, que é para agradecer muito do nosso brother que veio. Nós queremos mais a tua chegada, mais do pai. Tens que vir mais tempo. Muito obrigado. Todos nós gostamos do teu trabalho. Muito obrigado. Um trabalho muito bonito. E que tens que continuar mesmo assim. Obrigado. Eu também preciso aprender o que você aprendeu. Muito obrigado, mano. Muita coisa boa aí. Eu me sinto abraçado por vocês, pela comunidade angolana aqui em Cape Town. Sinto-me abraçado, mano. Sinto-me no meio dos meus irmãos. Então, Tiadão, muito frio. Já sabe. Que aqui é uma cidade de... muita porra. Você estava jogando bola com ele na praia. No bairro com o vizinho. Oh, jogava muito? Só dá um bolinho. Era bom? Sim, grande craque. Nós somos miúdos que eu deu uma ré. Estamos aqui. Jogavas muito afinal? Muito. Na Mabora, quem me conhece, dá um bolinho esse. Vamos em todos os sítios, ganhamos todos em Angola. E estamos aqui em Langa. Na nossa comunidade, com todos os irmãos da África do Sul. Tipo, então? Tudo bem, Capenda bem? Então, como é que analisas aqui a interação do pessoal angolano aqui em Cape Town? Com todas as palavras, eu diria, nós temos uma boa união, somos bons, e também big up para o Capenda, por isso que eu lhe puxei. É uma pessoa que tem dado muita força e organiza muita coisa. Hoje em dia nós temos uma comunidade angolana que nós estamos num país que não é nosso. E sempre tem problemas de infelicidade, doenças, etc. Este homem que está aqui, ele criou condições de comunidades, né? É também um dos responsáveis de uma comunidade nossa, né? Que quando temos problemas, ele com os demais não é sozinho, mas também ele tem puxado muito esforço mesmo de tentar normalizar situações que são um bocado difíceis. Recentemente tivemos infelicidade de alguém que estava aqui de passagem. Ele teve que acomodar até a visita do malogrado, não é? Na sua própria casa, organizou tudo. Uma coisa excelente. Por isso que eu lhe puxei, não lhe puxei só do nada, mas é uma pessoa que eu tanto admiro, tanto respeito, embora da pequena distância que eu tenho tido com ele, mas eu tenho acompanhado todos os trabalhos, tudo que acontece. A comunidade angolana aqui está mesmo muito unida e ele é uma das pessoas sempre que tem dado muita garra. Dá muita garra nas pessoas. A comunidade angolana em Cape Town é muito unida e somos uma grande família, é uma grande família mesmo, muito unida. Depois temos os nossos núcleos e isso ainda faz com que sejamos mais unidos ainda, porque temos os grupos do WhatsApp e as comunidades têm os seus núcleos e que de tempo em tempo estamos sempre juntos. Como eu não sou do Langa, mas estou aqui hoje, como vejo, uma grande família, muitos de nós estamos aqui e crescemos quase juntos
Então estamos bem unidos. Quando chegou cá em 95, quais foram as maiores dificuldades que enfrentaste? Eu até não enfrentei muitas dificuldades da minha parte. A nível de adaptação, refiro-me à adaptação. Olha, para mim... Já falavas inglês, já dominavas? Eu já dominava o inglês a partir de Angola. Oh, muito bom. Sabes que nós em Angola temos o inglês e o francês como... Né? Disciplina. Exato. Eu também dei francês, também dei o inglês. Então quando vim para aqui não tinha problemas nenhum. Na comunicação fluía normalmente? Normalmente. Claro que fui crescendo mais e mais. Olha, eram 3 meses eu estava já ali. Mas como é que foi a tua adaptação com o pessoal aqui da África do Sul, visto que é uma cultura diferente, um povo diferente do povo angolano? O meu primeiro ano foi difícil. Foi difícil porque eu não conseguia esquecer Angola. Muita saudade. E eu dizia sempre, eu nunca vou ficar aqui um ano. Eu vou embora. Vou embora e eu estou aqui nos meus 30 e tal anos. Né? Nunca vou ficar aqui um ano. O que é? A imigração. Eu sou cidadão do mundo. Sou cidadão do mundo, me enquadro em qualquer parte do mundo. Aqui estou em casa. Agora, a África do Sul é a minha primeira casa. Angola é a segunda casa para mim, porque a parte mais importante da minha vida, que é da juventude, passei por aqui, aprendi tudo aqui, praticamente, e aqui ajudou-me, né, a ter a visão ampla das coisas e da vida também. Para vir a Passé é uma cidade bonita, uma cidade bonita, linda, dá para visitar. Se tens uma família, se tens algum dinheiro, quer vir visitar, pode visitar. Mas se for para vir morar, eu aconselharia a juventude, e se quer para vir migrar para aqui, aprendes o inglês, tiras o visto de trabalho lá, e depois dali, porque quando tu vês para um país como esse que me fala inglês, com a língua inglesa fica mais fácil você bater a porta para trabalho. Porque quando você não fala a língua, num país como esse, tem que falar português, é muito difícil o pessoal te ajudarem com o sistema de trabalho. E por outra também, a juventude, eu aconselho sempre, não temos que sair de Angola com aquele destino, não temos que saber por que estamos a sair. Vem para aqui ou vem fazer aquela formação para tu seres alguém no amanhã, para que a família... para viver bem daqui a 10 ou 15 anos. Qual foi o teu primeiro trabalho quando chegou e com que trabalhas atualmente? O meu primeiro trabalho... antigamente era muito trabalho. O meu primeiro trabalho realmente foi... Me pediram que é para ir ajudar um pedreiro. É como ajudante de pedreiro? Ajudante de pedreiro. Tive que vazar, ajudar o pedreiro e, sabe, já aqui na África do Sul não é tipo na Angola. Na Angola você faz o caboclo e constrói assim, normalmente o bloco está aí e vão construindo mais. Aqui não, aqui você faz a massa, mas os blocos são pequenos. São pequenos já. E você tem que atirar o bloco no mestre. O bloco tem que... o bloco tem que ser atirado, mano. O ajudante sofre muito. Ajudante até sofre, mano. E atualmente trabalhas com quem? De profissão sou tornão mecânico, já trabalhei como tornão mecânico, sou boilermaker é serralheiro mecânico. E já não estou mais naquele ramo, mas agora nesse momento eu estou na mídia. Sou filmmaker, tá vendo? Eu faço filme, o que você está fazendo agora eu faço, tá vendo? Eu sou filmmaker. Estou a entrevistar um filmmaker. Eu sou realizador de cinema e trabalho aqui, temos estúdios aqui no Cape Town, Baby The Full Dimension Studio, Baby Jesus, everybody knows, you know. Por acaso, tudo é família, conforme tu vês aqui. A comunidade angolana lida muito bem. Nós vivemos em grau de dizermos família, porque nós que tu vês aqui somos mesmo já desde 98, crescemos juntos, e não temos aquela do fulano é mais alto de todo, aquele é mais baixo, somos todos família. Só reina a harmonia entre a comunidade. Entre a comunidade, mano. Ao sair do lado do outro lado, são da minha casa para aqui, são para aí 30 minutos, mas venho sempre visitar os brothers aqui. Muito bom. Sim, a comunidade está forte, né? Nunca teve mais unidade antes do que agora.
é uma coisa que eu estimo, né? E agradeço o esforço das pessoas que têm integrido para esta união, a nossa união e como é que eu posso dizer, cooperação entre as comunidades e os bairros. Visitamos uns aos outros, demos apoio aos uns aos outros quando a malta precisa, nos facilitamos. Fizemos às vezes certos gathering, como é que eu posso dizer, gathering, é como se fosse encontro, sim. Fizemos alguns encontros, fizemos festas, agora estamos a planear ter uma igreja nossa para nós começarmos a encontrar, fazer a nossa igreja. Nós saímos de uma área, mano, só Deus é que sabe onde nós chegamos até aqui hoje, que diz assim, se Deus te abençoa com algo a mais do que outro, tenta sempre puxar os outros e tenta também sempre abençoar, porque uma benção passa também a tua benção com os outros. A vida é rotativa, matas em cima, depois da mão podes cair, mas se você criar paredes, se você cair vai ter sempre alguém para te levantar. Eu sou Carlos Marreta. Quanto tempo em Cape Town? Aqui nos 98. Desde 98. Qual foi o teu primeiro trabalho? Atualmente trabalhas com o quê? Meu primeiro trabalho quando eu cheguei aqui em 98, fui ajudante pedreiro. Ajudante pedreiro? Atualmente trabalhas com o quê? Nesse momento sou profissionalmente pintor. É pintor de profissão? Como é angolano, exactly, aqui no Cape Town, somos todos unidos. Somos todos unidos, não temos problemas com ninguém, o teu problema é o meu problema, o problema do outro é do outro, só ajudamos nós os todos. Aqui não é nada easy, meu irmão, não é nada easy aqui no Cape Town, não adianta mentir, não é nada easy. Se tu estiveres a vir, também queres vir um tempo preparado mais ou menos com um bocadinho no teu bolso. Tá entendendo, né? Os Bafana são os novos. Também tem que falar alguma coisa. Essa é Bafana. Tem mais alguns Bafanas por aí. Bafana significa os novos. Os novos. Os novatos. Esse é um dos Bafana que está mais sucedido aqui no Cape Town. Um dos Bafana mais falados. Qual é a tua experiência aqui em Cape Town? A experiência está a ser boa. Estou a aprender aqui hábitos e costumes aqui diferentes dos meus em Angola. Em todo caso, estou a lutar aqui para aprender a língua, que é o inglês, neste caso. Está a ser bom viver aqui. Estou aqui há pouco tempo, posso assim dizer, meses ainda, caminho de 6. Estou a gostar de viver em Cape Town. Estou aqui a me deparar com certas oportunidades que eu não tinha, né, no meu país, e aqui estou a ter. E está a ser muito bom, estou a gostar e pretendo ficar ainda mais tempo. Já está a trabalhar ou nem por isso? Já. Trabalha com o quê? Aqui estou a trabalhar como esquema que chamamos na nossa Angola, como é que se chama? Estucador. E Angola trabalhavas com o quê? Em Angola já trabalhei no setor, já trabalhei em construção civil, né, como ajudante, já trabalhei como garçom em restaurante, já trabalhei como motorista, ajudante de eletricidade. Os trabalhos que eu fazia em Angola, o que eu faço aqui, ganho muito melhor do que eu ganhava em Angola. Acabei de chegar agora no espaço em que nós vamos jantar, vamos comer aqui, neste espaço onde servem comida angolana, e penso que a proprietária também seja uma senhora angolana, e tem muitos angolanos aqui, família, então sejam bem-vindos. Acompanhe o vídeo porque prometo, encontrar os irmãos angolanos em Cape Town é maravilhoso, é satisfatório, até porque eles disseram lá, aqui tem paz, filme, fique à vontade, então vejam as imagens. Então, podem ver como é que a comunidade é, todos eles que estão aqui são angolanos e estão numa harmonia total. Há pessoas aqui que não se veem, tipo, há 2 semanas, há 1 mês, há 3 meses. Então vejo que, por causa do Vlogs do Primata, para darem aquela recepção calorosa, o pessoal uniu-se, juntaram-se, estão aqui para, então, brindar a chegada do Vlogs do Primata. Veja lá,
Alegria enorme. Titoi, o que é que vamos comer? Minha mãe, boa noite. Como está? Está tudo bem. Obrigado pela recepção. O que é que temos para comer aqui? Carne seca. Muito bom. Muito bom. Recebe muitos angolanos aqui em casa? Recebe mais clientes angolanos ou também namibianos? Ou sul-africanos? Mais angolanos. Mais angolanos? Tem vindo cá comer? E a mãe está cá há quantos anos? Eu estou com 97. Muitos anos, irmã. 97. Vou provar hoje a tua comida. Ah, tá bom. Eu acho que vai gostar. Falaram muito de ti. Não é? Falaram muito de ti a semana toda. Temos que ir lá para comer a comida da nossa mãe. Ah, tá bom, tá bom. Muito obrigada. Isso é bom, isso é bom. Faça bom trabalho, continue com o teu trabalho, não vou te atrapalhar. Obrigado, obrigado, obrigado. Então vocês podem ver aqui a harmonia é esta. O pessoal é extremamente alegre, extremamente unido. Yeah. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mana. Boa noite, pai. Como está? Estou bem, graças a Deus. Como analisa a comunidade angolana aqui em Cape Town? Como analisa a comunidade angolana aqui em Cape Town? Mãe. Já esqueceu e tudo? English, né? Pode falar inglês. No, well, the Angolan community, they are starting to be united. So, especially in the kitchen on a Sunday, it's a peaceful environment with discussions ahead and a lot of joy, and a lot of the culture is actually exposed through the food as well as the stories come about. So, it's a lovely environment, and seeing the Angolans together shows unity. Yeah. Ah, muito bom. Está quanto tempo cá na África do Sul? Desde 96. É por isso. Tem embora a tua razão. Tens embora a tua razão. Crescer aqui. Não vou te condenar por isso. Tens embora a tua razão. Sim. A mãe fala. A mãe foi professora. Ah. Não, ela mesmo. Ok, ok. Ah, muito bom. Muito bom. E o mano está aqui há quanto tempo em Cape Town? Estou aqui já praticamente 24 anos. Há 24 anos em Cape Town. E como analisa a comunidade angolana aqui em Cape Town? Aqui é tudo no normal, conforme Deus gosta. O diabo tenta, mas foge. Aqui é tudo no normal. Tudo que Deus gosta, vive aqui em Cape Town. Quais são os dias que vocês angolanos se reúnem e encontram-se para a confraternização? Nós não temos dia apropriado. Geralmente, nos domingos, essa é uma casa, que é a nossa sede, do nosso clube aqui. Estou falando contigo, nosso clube dos Verdes. Esse é o vosso clube? Clube de futebol dos veteranos. Essa é a nossa sede, essa é a nossa mamãe, a senhora da cozinha, nossa mãe de Cape Town, esse é o nosso mano. Presente. O nosso presidente da nossa comunidade angolana. O presidente da comunidade angolana? Sim, sim. Aqui prazer, Cota, prazer. E bom apetite também. Obrigado. Bom apetite. Sim, sim, sim. Aqui é uma casa de família. Aqui é uma casa de família, a mãe que tem recebido muitos angolanos que vêm aqui desde os anos 90. Até hoje. Temos novos muitos que chegam aqui. Semana passada, né? A mãe sempre está recebendo. Ana Dita, nossa mamãe da comunidade angolana. Primeira dama. Vai acompanhar o teu programa já há muito tempo. Oh, obrigado, obrigado. Gosta? A parte que eu mais gostei é a filmagem da Rua da Dira. Quero conhecer aquilo. Quero conhecer aquilo. Gostaste da Rua da Dira? Todo mundo lá é bom, pai. Quando fores para lá, visite a Rua da Dira. Sem nenhum problema. Esse aqui é o nosso presidente da Associação Filho da Angola, a associação mais grande daqui do Cape Town. Associação Filhos de Angola. Cota, muito prazer. Muito prazer, meu Cota. Estou contigo, meu Cota. Associação Filhos de Angola.
Obrigado pela recepção do Vlogs do Primata. O pessoal em Angola e aqueles que nos acompanham também na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, sabem que vocês estão a receber o Vlogs do Primata. Qual é a tua mensagem para os nossos irmãos em Angola? A mensagem que eu dou para os nossos irmãos de Angola é que estejam fortes no país. Não está fácil como estamos a ouvir, mesmo também desse lado não está fácil, mas estejam fortes, dedicam-se mais em coisas importantes que possam levantar um bocadinho ou influir o país. Esse é o conselho que eu dei. O Cota está há quantos anos em Cape Town? Eu estou há 27 anos em Cape Town, sou casado, já tenho uma família criada, tenho 3 filhos. O primeiro filho já tem 22 anos, o segundo tem 18 e o mais caçulinho tem 8 anos. Cota, muito obrigado e bom apetite. Obrigado e também aproveito a oportunidade para o vice-presidente da Associação. Vice-presidente? Como está? Quanto tempo? É da minha banda. 30 anos. Estamos juntos, mano. Muito respeito. Ele foi o presidente daqui do Langa. Foi o presidente do Langa, mas nós receberam muitos pessoal que agora Para ratificar, ele era o presidente do Langa, mas agora o presidente do Paulito não está aqui. Eu sou o secretário, eu sou o presidente da Associação Filhos da Mola. Primeiro agora, o Bom Calulu. Podes fazer uma entrevista no Cota? Eu entrevistei. Já entrevistei. Então, tem o Shoriji, o Pai Guda, o melhor MC da África Austral, o melhor MC do Cape Town, da África Sul, tá ali. É angolano? Angolano, MC. Gente, o desaparecido voltou no Langa. Muito bom, mano. A Cota fala perfeitamente a língua portuguesa, mano. Essa é a nossa mamoite. Desde o tempo que ela está aqui, mano, há muitos anos, estás a ver? Foi professora. Não tem como. Isso ajuda muito, Mas também Esse é meu sobrinho ou sobrinha? Sobrinho? Sobrinha. Está de parabéns, mano. Grande homem, como está? Boa noite. Como te chamam? Dizem que é o melhor rapper da África Austral. Bumba. Já te adoçaram assim, mano. Esse é o Bumba 5, melhor MC in terms of, da África Austral. Tu vais falar português, eu vou responder em inglês. Mano, qual é o segredo para ser o melhor MC da África Austral? Aquilo é o meu segredo, então, I'm not comfortable sharing my secret because that is my secret. But what I can definitely tell you is discipline and dedication. That's one of the resources to becoming, even your biggest players like your LeBrons, they still go to the gym because they need to be constant, doesn't it? So as for me, I know competition is high. Not that I really see competition, Just last year, I won an awards for Best MC, which I'm really, really proud of. Also, just representing the Angolan and the Cuban community in South Africa. So it's major for me. But you always gotta practice. It's like exercising, You want to flex, you want to get bigger, you gotta keep flexing and just keep exercising in whatever it is that you do. Todo artista que eu entrevisto no Vlogs do Primata, eu peço que brinde uma capela ou uma capela de uma música escrita para os subscritores deste canal, que muito amam meus entrevistados. So you want me to rap something? I'm on your skin like sunburn. I'm so retarded, my parents should be concerned. I'm so deep, I leave them haters drowning. Always on my G mode, you can never catch me frowning. Boy still in fashion, head to toes, boy still in fashion. I only rock kicks that match my complexion. You dudes is too weak, match your erection. Ooh, guess who just stepped in? Shorty G, all eyes my direction. Pay me your ears and owe me your attention. Born in daylight, came dark in my shine. I am the only one of my kind. Someone told my mom that a sun's about to shine. I am so bright, I leave the whole world blind. Good night, Bumba. Moca Sol, eu posso ser pequeno, mas eu sempre tenho
Zé Pequeno, Zé Pequeno. Tenho respeito com ele. É um rapaz que eu vi crescer e hoje sou muito proud com ele. Sou muito proud quando eu vejo o trabalho dele. Ele é o Bumba Vai. Tem marca de roupa, chapéu, etc. E está colaborando com a maioria dos cantores sul-africanos. Estás a ver, né? Ele está num high level class, estás a ver? Por isso é que eu me sinto muito proud, como é que se diz em português? Honrado, entusiasmado, vivendo ele. Já faz anos que eu não lhe vejo. E aí eu fiquei muito pasmado, vi o meu caçule, só acompanho o trabalho dele na terra. Neste exato momento, a nossa comida está a ser confeccionada. Estamos à espera da nossa comida. Assim que começarmos a comer, vamos mostrar a vocês. Eu acompanho no programa dele, ele é blogger. No YouTube vai deixar um blog do Primata. Ele princípio era Angola, vai as províncias, vai sempre até agora. Seja caseiro, seja onde, enquanto você vê, assiste o programa dele no blog do Primata, vai ver na sua rua. Não, já. Tem que de novo. Baby Jesus na casa. É só para agradecer, é um prazer te conhecer. O vídeo que você fez no Petrov, gostamos. Entraste no Petrov, no Zamba 2, e todos os meus amigos da infância. Por causa de ti, olha que você me entrevistou da Holanda, que tem aquela casa, aquela escola de condução. Sim. São dois rapazes. São dois rapazes. Às vezes nós gravamos vídeos em algumas zonas de Angola e não temos a noção da dimensão do trabalho. Então, quando começamos a receber esse feedback, ficamos felizes. Muito obrigado pelo feedback. Muita atenção desde aquele momento comecei a te seguir. Muito obrigado. Aqui a visita do nosso grande mano no bairro do Langa. O Langa é o bairro negro mais antigo da cidade de Cape Town. O Langa tem a primeira escola secundária de Cape Town. Todo o raça negra do princípio começou na cidade aqui no Cape Town. Começou aqui no Langa. O Langa é uma influência grande a nível da comunidade negra nessa cidade. E também o Langa tem uma grande influência a nível da comunidade angolana cá. O Langa recebeu 90% a 80% dos angolanos aqui nessa cidade, que na altura dos anos 90 se deslocaram dessa cidade de Cape Town. Langa sempre foi um centro, porque o Langa continua a ser o centro. O Langa tem tudo de princípio, desde a comunidade sul-africana negra, e também tem grandes raízes de conexão com a comunidade angolana. A comunidade angolana no Cape Town tem uma grande raiz de conexão nessa cidade, como família, filhos, netos e outras coisas mais. Nós mantemos aqui no Langa, não vamos contar o Langa como um monumento também histórico para o Malta, também. O Langa nos toca, não podemos mudar aqui desse bairro, mas esse é sempre o bairro onde nós regressamos. Eu comparo o Langa, sempre digo como Moçambique. Posso viver no Talatona, mas Moçambique está no coração. O nosso gueto. Langa é um gueto. Gueto para sempre, estamos juntos, mano. O Primata é uma grande pessoa. Isso tem você como referência. Muito obrigado. Blog em Angola. Eu acho que, não sei se já apareceu em algum programa de vídeo. Não, nunca apareci. Aqueles que não prestam muita atenção naquilo que é certo, gostam mais de como é que eu quero dizer? Coisas banais, né? Não prestam atenção do trabalho que tu fazes. Mas quando derem por conta, o país todo vai mexer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sempre digo, meu irmão, o Primata está muito longe. Eu consigo ver o seu espaço, você vai crescendo. Sempre acompanho. Muito obrigado. Obrigado por acatar o convite. Nos merece. Nós é que sentimos honrados, sinceramente. Muito obrigado. Obrigado nós. Família, já serviram. Veja lá a comida. Você é Calulu, né? O meu pai tinha casa no Ango. Meus pais são do norte, mas eu nasci no Bieno. Ai, bien.
Já não estava lá bem atriz do doutor filmagem. Já faz estudo de viabilidade. Estudo de viabilidade, tem como referência, sei onde que foi ir bater a porta. Um bom restaurante ali. É uma província muito aberta para investimento. Muito aberta para investimento. Então, família, qual é o nome da tia da casa? Tia Nadir. Olha, estamos na casa da tia Nadir e estamos a comer aqui comida angolana na casa da tia Nadir. Eu sou mano, poeta suburbano, produtos de tudo do futuro. Nasci e cresci no hip hop. O mambo corre no sangue, mesmo já é próprio, tá no sangue. Música da. Mano, de onde? Mano do Bazenga, do CPM. O primeiro masterizador. Na África do Sul, há 27 anos. É o primeiro masterizador de música. No tempo da cassete, da TBK, da Sony. Aquele tempo que a malta no estúdio de cultura exigia o Type 4. Aquele tempo que a malta gravava música. Vou fazer um freestyle de 5 minutos. Vamos criar um lema do mambo. Ui, mambo tá pipoca, vocês a comer. Quando eu acabar de comer, quero só tirar uma foto com o primado. Pra mim, se acabar, falei, meu amigo tá aqui. Tirou com meu amigo. Muito,